Existe um tipo de luta que o objetivo não é provar nada, não é ter a vitória ou ter aplausos. Ela existe porque alguém já perdeu tudo. E quando um personagem entra em combate sem medo da morte, sem esperança de futuro e sem motivo para continuar, cada golpe vira uma confissão. Não é sobre poder, não é sobre vencer, é sobre o que sobra de um homem quando o objetivo que sustentava sua existência desaparece. E apesar de todo esse simbolismo e filosofia que é o que representa essa luta que eu vou falar hoje, o que mais importa na verdade é o quão cinema é essa luta, o quão magnífica ela é. Hoje a gente vai dissecar uma das lutas mais brutais e silenciosas dos animes, que está presente em uma das minhas obras favoritas, Yu Yu Hakusho. Sim, eu tô falando da cinematográfica luta entre Riei e Shigure, com o intuito principal sendo entender essa luta em detalhes, tanto na parte técnica da luta, quanto o que levou a acontecer essa luta, né? Todo aquele desenvolvimento, aquele desenrolar em volta dela. Só avisando que esse vídeo contém spoilers de Yu Yu Hakusho, então caso você ligue pra isso, por favor, pare o vídeo imediatamente e vá assistir essa obra-prima urgentemente, pelo amor de Deus, beleza? Então, esteja avisado dos spoilers. Para contextualizar a luta, então, nós temos um pouquinho do passado do Riei. Nos é mostrado, então, que ele era uma criança maldita na sua terra natal, já que as mulheres do gelo têm uma vida extremamente longa e a cada divisão centenária, elas conseguem dar à luz a uma criança, mesmo sem ter relação ou a ajuda de alguém. E essa criança é sempre uma menina, mas caso elas tenham relações com homens, o caso é o contrário. Nascem apenas meninos e como consequência, a mãe ainda morre no parto. Pela primeira vez, nós vemos que nas terras gélidas, uma mulher deu à luz a um casal de gêmeos, um menino e uma menina. No caso, são Riei e sua irmã. E mesmo sendo um recém-nascido, ele já conseguia ouvir o quão ele era considerado um mau agouro para sua tribo. E isso, com certeza, foi um ponto crucial na formação da sua personalidade futura. Fora que também existe uma razão para que essas mulheres do gelo evitem contato com o mundo externo, já que elas vivem isoladas em um gigante castelo flutuante escondido nas nuvens. O porquê disso é que se alguma delas tiver relação com outra raça, dará à luz a um menino, e que herdará totalmente as características do pai. Além de, por natureza, esses meninos, gerados pelas mulheres do gelo, serem totalmente cruéis e impiedosos sem exceção. Realmente, o Makai não tem dó de ninguém. E claro, também, por elas morrerem com esse parto, pondo a espécie em risco de extinção. Por isso que elas não gostam ali de sair do seu habitat natural. Então, é mostrado uma mulher conversando com outra e com o Riei no colo. Essa mulher era amiga de Hina, a mãe de Riei, e ela dialoga com a outra no dilema de ter compaixão ou não com esse bebê maldito, mas ela chegou à conclusão que a compaixão seria um veneno nesse caso, então ela joga a criança num precipício, e é aí que o Riei, ele acorda de um sonho, ele que tá no território de Mukuro, treinando pro grande confronto futuro e tudo mais, e dá pra ver naquele local que o Riei massacrou diversos yokais classe A. Mukuro fica impressionado com a evolução do garoto, e Riei fica muito curioso quanto à aparência que Mukuro esconde, já que ele está todo encapuzado. Então Mukuro promete se mostrar se o Riei derrotar o seu guerreiro mais fraco da guarda pessoal, e ao mesmo tempo isso revelará o que ele procura. Então Mukuro sai para buscar esse tal guerreiro, né? E o Riei se pergunta como será que esse ser sinistro que é Mukuro fala como se soubesse de tudo. Então ele se lembra de quando Yukina entrega a ele a lágrima cristalizada, já que toda vez que uma mulher de gelo tem um filho, ela derrama uma dessas lágrimas, e como sua mãe teve gêmeos, ela derramou duas, uma de Riei e a outra de Yukina. Então, como a raça de Riei lembrava muito que era a raça de seu suposto irmão, Yukina entrega a lágrima para ele, na esperança que Riei entregasse se achasse alguém com essas características semelhantes que supostamente seria o seu irmão, já que
mesmo que o bebê tivesse sido jogado no abismo, Yukino tem a absoluta certeza de que seu irmão está vivo. Fora que a senhorita Rui, que é a mulher que jogou Riei no precipício, sabia que ele compreendia as falas de ódio contra ele, e mesmo ele sendo um bebê, ela mesma, antes de jogá-lo no precipício, fala que é pra ele viver e um dia voltar pra matá-la, para que seja uma singela forma de perdão para sua amiga Hina, que deu a vida para trazer seus 2 filhos ao mundo. E é então que nós vemos um lado mais sombrio e mais sério da Yukino, que fala o seguinte: se um país necessita congelar um coração bondoso para prosperar, então é melhor que ele seja extinto. Com essa frase, nós vemos que na verdade ela não foi autorizada a sair para procurar o seu irmão, ela só fugiu da sua terra natal por conta da sua indignação com essa péssima tradição que a impediu de conviver com seu irmão. É então que o Riei fala para ela que é melhor que ela não dependa desse seu irmão, que ela nem sabe se está vivo ou não, e que se ela tem algum incômodo com a sua terra natal, que seja ela mesma que destrua o país, e não espere alguém para fazer isso por ela. E com essa frase do Riei, ela fica com a impressão de que o seu irmão falaria a mesma coisa. Bom, voltando agora pro presente, o Riei ele tá em busca da outra lágrima gélida e sente que ela pode estar por perto, mesmo não sabendo exatamente onde ela está, nem mesmo com a ajuda do Jagan. É então que Mukuro retorna ao local, e o guerreiro da sua guarda pessoal que ela traz é um antigo conhecido de Riei, Shiguri, o cirurgião plástico do mundo dos demônios, o cara que implantou o Jagan nele. Os dois tiveram apenas uma relação médico-paciente, com Shiguri dando pequenas orientações quanto a técnicas de espada. O que Shiguri fica surpreso ao revê-lo é o fato de que, quando o implante do Jagan é feito, o ser implantado tem meio que um renascimento de poder, voltando a ser meio que um recém-nascido em energia maligna. E mesmo com esse reset que os implantados têm, poucos anos após a cirurgia, Riei está superior ao que ele era antigamente, representando um crescimento de nível de poder assustador, se tornando tão forte quanto o próprio cirurgião. É aí que Shiguri vê que o Riei tem a lágrima em posse, né? O que quer dizer que ele cumpriu o seu objetivo. E Mukuro fica curioso para saber sobre essa história da relação entre os dois e tal, por que o Shiguri sabe exatamente disso. E é aí que o Shiguri conta que o Riei pediu a implantação do Jagan com 2 objetivos. O primeiro é localizar a Terra das Geleiras, onde estava sua irmã, e o segundo é localizar a lágrima gélida que te pertencia, que era o único legado de sua mãe. O interessante é que Shiguri apenas aceita fazer as cirurgias baseado na atração que ele sente pela história dos seus pacientes, e o pagamento pelo serviço é uma parte da vida futura do paciente. Isso é bem cara do Togashi mesmo de fazer, que nesse caso foi um juramento, que mesmo se Riei encontrar sua irmã, ele jamais revelaria que ele é seu irmão mais velho. O próprio Riei fala que, independente disso, ele jamais planejava revelar isso de qualquer forma. E Shiguri fala que o coração das pessoas muda. Então, de qualquer forma, o trato foi bem interessante. E é depois desse diálogo que nós vamos ter início a famigerada luta. A luta que é cinematográfica, que é cinema puro. Só se liga nessa frase de Mukuro antes da luta começar. Uma luta até a morte é sempre algo prazeroso de se ver, independente do nível técnico. No instante de sua decisão, a vida dos 2 adversários brilha e se dispersa como fogos de artifício. E porra, se uma luta sem nível técnico já é absurdo assim, agora nós vamos ver uma luta até a morte e tecnicamente brutal. Mukuro então dá o aval e a luta é iniciada. No começo é descrito, no mangá, a curiosa arma de Shiguri, a Rinka Inrikito, ou espada de cascalho circular da chama de espíritos. Uma espada num formato circular ímpar, feita de ossos de touros do mundo dos demônios, que une um poder destrutivo de um machado junto com o corte de uma espada. E o jeito que ele usa ela é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele usa como uma proteção, o que limita
o seu alcance, mas aumenta absurdamente a sua defesa. E no caso do Shiguri, a sua defesa é literalmente o melhor ataque, já que ele, mesmo que ele não tenha um alcance longo, ele é praticamente invencível no manuseio adjacente. Então, antes deles avançarem, Mukuro conclui que se for apenas uma disputa de espadas, o Shiguri tem 70% de chance de vencer. Uma luta prolongada seria desvantajosa para ambos, e se Riei usasse a energia maligna de suas chamas, certamente ele teria mais chance de vencer a luta e consequentemente a vantagem. Mas propositalmente, o Based Riei escolheu fazer um duelo apenas na espada, já que antes ele lutava apenas para sobreviver e ele não escolhia meios, para vencer, porque ele tinha um objetivo. Mas agora, já que ele não tem mais esse objetivo, ele não se importa em morrer, então ele se dá o luxo de escolher como vai lutar. E cara, isso é muito foda, cara. O Riei é simplesmente impressionante. Os dois se encaram durante um piscar de olhos, assim como seria a duração da luta. E Riei dá um pontapé inicial, numa velocidade simplesmente absurda. As armas então iam se chocar quando o Riei começa a virar sua espada, meio que para se defender. É aí que o Shiguri vê isso como uma vantagem, já que dessa forma ele partiria a espada de Riei, seu corpo ao meio de uma só vez por conta da vantagem da sua arma. Mas ao invés de defender com o lado forte da espada, que é o que aconteceria, o Riei seria cortado no meio, ele defendeu simplesmente com a lâmina, o que num duelo normal não é o ideal. Fora que se a lâmina for de 2 gumes, ela ficaria virada pro próprio usuário, tendo o risco de acertá-lo também, dependendo se ele tiver uma força menor. Só que no caso do Riei, isso foi diferente. Ele de propósito se defendeu com a lâmina, jogando fora o seu braço para poder ganhar alcance. E com isso, a arma de Shiguri acabou sendo jogada para baixo, com o Riei conseguindo pôr a ponta do seu pé na arma de Shiguri para poder pegar um impulso. E com a sua própria katana enfiada no braço, ele termina de cortá-lo, ganhando alcance. Agora tendo espaço para desferir um golpe brutal em direção ao rosto de Shiguri, que consegue escapar, sacrificando também seu braço. E como uma reação, o Shiguri balança sua arma, desequilibrando o Riei que estava apontado nela. Então, que o Riei no ar, já caindo em pé no chão, desfere um golpe tentando acertar novamente a cabeça do cirurgião. Mas numa parte desse golpe, pega na arma dele, fazendo com que a espada de Riei quebre uma parte, com ele atingindo de forma rasa o ombro de Shiguri ao invés do rosto. É aí que o corpo do Riei fica exposto, e Shiguri fica livre para dividi-lo ao meio. E quando a lâmina de Shiguri entra em contato com o corpo do Riei, dá pra ver pela cara dele que ele deixou seu inimigo fazer isso de propósito, para que ele também pudesse atingi-lo livremente. E de forma épica, na próxima cena, nós vemos que o Riei corta a cabeça do Shiguri ao meio, e ao mesmo tempo, ele também acaba sendo cortado ao meio de cintura para baixo. O Shiguri fala uma última palavra, simplesmente esplêndido, e Riei cai no chão considerando isso um empate. Apesar disso, apesar desse empate, ele se satisfez com isso, e ele se pergunta, desde quando que eu fiquei assim, Mukuro então aplaude o duelo espetacular dos dois e revela que ele estava em posse da lágrima gélida que pertencia a Riei, e o entrega. Algo que era totalmente trivial para Mukuro é simplesmente o tesouro da vida do Riei, que ele passou a vida inteira procurando. Mas o Riei continuou sendo Riei, com a sua essência e tudo mais, e mesmo ele caído à beira da morte, ele fala eu não quero essa pedra que fede a suco gástrico e não sei o que. Então depois ele desmaia. E meus amigos, que espetáculo de luta, cara. Uma luta boa não necessariamente precisa ser uma luta grande, com muitos capítulos e grande complexibilidade, não, sabe? Essa luta mal tem meio capítulo e é simplesmente de arrepiar. Em poucos quadros, o Togashi conseguiu transmitir uma complexibilidade de batalhas absurda, uma coreografia e inteligência que poucos autores possuem. E essa luta e esse desenvolvimento só me fazem gostar ainda mais do personagem Riei. E cara, Yu Yu Hakusho é tão bom, cara, tão incrível que assim, quando eu paro pra pensar em um dos protagonistas, ele vira meu favorito. Aí quando eu paro pra pensar em outro, ele também vira meu favorito. Então assim, a qualidade dos personagens é tão absurda que assim, você fica indeciso em qual que você gosta mais. No momento que o
personagem tá aparecendo, ele é seu favorito, cara. É simplesmente isso. É, assim, absurdo como tem tanto personagem bom numa obra, cara. Mas enfim, antes da conclusão final, vamos aí fechar o desenvolvimento da luta. O Riei criança era exatamente o retrato que as mulheres do gelo temiam. Ele tinha tara em machucar as pessoas e em presenciar o sofrimento delas. E vivia em meio ao caos, em meio a lutas, em meio a sangue. Ele até tinha a posse da sua joia e ele deixava ela à mostra para poder atrair os bandidos e, consequentemente, derramar mais sangue. Based Riei. Mas com o passar do tempo, seus inimigos foram o evitando, né? E ele passou a notar cada vez mais a sua lágrima gélida. E quanto mais tempo ele a encarava, mais sereno ele ficava e mais pensava na sua genitora que ele mal chegou a conhecer. É então que um dia ele perde a joia num descuido fatal e agora, além de voltar à sua terra natal, ele tem que recuperar o seu tesouro. Então são dois grandes objetivos. Ele então decide fazer o implante do Jagan com Shigure e sofre bastante com isso, né? Tem muitas consequências corporais, mas isso não tem importância, já que ele não conseguia se perdoar por ter perdido a joia. Depois de ter os poderes do Jagan, ele encontra facilmente a Terra das Geleiras. E quando ele chega lá, ele simplesmente desiste de destruir o local por conta da vibe melancólica que as mulheres moradoras do clã tinham. E com isso ele acabou desanimando. Mas ele pelo menos visitou o túmulo de sua mãe e entendeu que tudo que aconteceu era vontade dela, então ele a respeitou até o final. E o que sobrou pro Riei, que não tinha lugar algum para ir, foi investigar o paradeiro de sua irmã e recuperar a joia. Indo então para o mundo dos humanos, ele conhece algumas pessoas como o Yusuke, Coabra e tudo mais, e luta contra vários inimigos. Depois ele encontra sua irmã, mas não se revela, e para ele tá bom assim. Agora só fica faltando a lágrima gélida, que Yukina te entrega num passado bem recente. E mesmo com Riei sabendo que não é a sua lágrima gélida e que é a da sua irmã, ele acaba sendo acometido por um vazio interior ainda maior, como se o seu próximo objetivo tivesse sido tirado de si depois que a lágrima de Yukina foi entregue para ele. Então o que restou foi lutar e mais nada. E é aí que acaba esse flashbackzinho e depois nós vemos um Riei, depois da luta contra o Shigure, né, que ele praticamente foi cortado ao meio, tendo recuperado em uma cápsula. É então que nós vemos Mukuro falando que de fato aquela pedra gélida tem um poder de tirar o ódio do coração. E foi graças a ela que Mukuro manteve um mínimo de razão, já que desde que nasceu era um escravo, um brinquedo, um ser sem valor para o seu dono. E se tornou forte graças ao ódio, que passou matando sem parar tudo que entrava em sua frente. Sem essa joia, provavelmente ele seria uma encarnação do ódio. E é aí que é mostrado para nós a verdadeira aparência de Mukuro, uma mulher com a metade do corpo toda destroçada. Hoje, graças à pedra, seu lado direito é um orgulho e ela não tem intenção de restaurá-lo. Viva, Riei! Você ainda não é tão forte para escolher a forma que vai morrer. E assim, meio ano depois, no mundo dos demônios, Riei, com a sua brutal evolução, já poderia ser considerado o número 2 dali, atrás apenas de Mukuro. Cara, simplesmente sensacional. Que momento, que luta. Cara, essa luta é cinema demais. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado da ideia desse vídeo. E assim, vale ressaltar que nessa época de Yu Yu Hakusho, o Togashi estava fazendo a história apenas porque a Jump o pressionou a continuar e alongar a obra graças ao seu grande sucesso. Então, mesmo sendo obrigado a deixar, arrastar a história, ele ainda assim conseguiu manter um nível absurdo de desenvolvimento, escrita e desenho no mangá, cara. A arte do Togashi Yu Yu Hakusho é sem dúvida o auge dele no quesito desenho. E é absurdo ver o quanto o Riei evoluiu como personagem, cara. Não é simplesmente aquele tipo de personagem que, apesar de ser muito foda, parecia apenas ranzinza e bravo, porque sim, tá ligado? Na verdade, ele, mesmo até o Riei, tinha motivos pra isso, né? A sua história, a sua origem e até a própria biologia dele prova
provava isso, mas isso também prova outra coisa, que o Riei ainda tinha coração, que ele ainda conseguia ou ainda consegue amar, e mesmo sem admitir, ele ganhou grandes amigos ao longo da história. E na sua luta contra o Shigure, isso fica muito evidente, porque apesar do empate, o Riei vence, mas mesmo assim, ele aceita morrer, porque naquele momento ele havia perdido seus motivos de existir. E essa luta é simplesmente uma consequência de uma vida inteira, cara, é isso que é o interessante. É um momento único dentro da obra. E além de tudo isso, existe a qualidade da arte da luta em si. Mesmo sendo uma luta muito curta, ela é uma verdadeira luta de armas brancas, onde cada movimento tem intenção, peso e leitura clara de espaço. Os golpes não são genéricos ou apenas efeitos visuais, eles têm início, meio e fim, com posicionamento, distância e timing bem definidos. A coreografia é seca, precisa e brutal, respeitando a lógica de combate com lâminas, onde um erro custa simplesmente tudo, custa a vida. O enquadramento do Togashi valoriza a ação, a leitura dos movimentos e o impacto dos cortes, sem poluir a cena com exageros desnecessários. Essa luta é uma aula para qualquer shonen que queira trabalhar armas brancas de forma séria, tensa e bem construída, sem depender apenas de golpes repetidos ou poderes jogados na tela. Essa luta é o tipo de combate que prende a inspiração do começo ao fim, mesmo durando pouco, justamente porque cada segundo importa. Com toda certeza, essa é uma das melhores lutas de Yu Yu Hakusho, não só pelo que ela representa narrativamente, mas pela excelência técnica que ela foi executada.